A paz do Senhor, meus irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo, diferenças entre reino e salvação. Hoje nós vamos estudar no livro de Mateus, no capítulo de número 22, que nos diz assim: Então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhe em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas do seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde a bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz os servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Vamos dar uma pausinha aqui, tá? Nós lemos Mateus 22, do 1 até o verso de número 8. Então vamos lá. O Senhor Jesus começa a responder ali. Aqueles homens, né, eram judeus, eram líderes religiosos que estavam questionando a autoridade do Senhor. E o Senhor fala para eles: olha, o reino dos céus, ele é parecido com um homem, do qual, né, preparou ali o casamento, a ceia, as bodas do seu filho, né, bodas são casamentos, o casamento do seu filho. E ele enviou aqueles que o servem para convidar, só que eles não quiseram vir. E conosco não é diferente. O Senhor Deus, ele preparou essas bodas do Cordeiro, que é o casamento da noiva de Cristo com ele, essa celebração onde todo o povo de Deus se juntará ao nosso Senhor para essas bodas. E o convite foi para todos, todos foram convidados. O Senhor tem enviado seus servos pelo mundo para fazer esse convite. Só que muitas pessoas não querem ver, é porque tem que ser uma escolha, eu preciso querer ir. Eu não posso ir por obrigação. Se Deus quisesse converter todo mundo por obrigação, ele poderia mandar uma catástrofe tal, embora não se falte ocasiões, né, para isso, quantas coisas já têm acontecido no mundo, mas ele poderia mandar algo de forma espantosa, estrondosa, onde faria essas pessoas se converterem na marra, nem seja por medo. Mas esse não é o desejo do Senhor. O Senhor não quer criar um exército de robô, um exército que está ali por obrigação ou por medo. Essa entrega, ela tem que ser voluntária, ela é uma entrega de amor. Eu entendo, eu me arrependo dos meus caminhos, é o que eu quero, e assim eu escolho viver com Ele. E ele continua falando, ó, alguns deles, né, além de não querer vir, o Senhor enviou os servos dizendo: olha, o jantar está preparado, os bois, os cevados já estão mortos, está tudo pronto, é só você vir para essas bodas. O convite do Senhor para nós é a mesma coisa. Ele não nos julga, ele não nos questiona, ele não te pede explicações de nada, ele te dá a oportunidade de se achegar a ele, de participar dessa ceia com ele, sem te questionar nada, sem te fazerem um pedido. Tudo está pronto, tudo está pago, tudo está preparado. Então foi o anúncio desse homem para aquele povo, né? Olha, tá tudo pronto, você não precisa trazer nada, só vem e participa, né? E aí a palavra do Senhor diz, a partir do 5, que eles fizeram pouco caso e cada um foi viver a sua vida. Teve um que foi para o campo, teve outro que foi cuidar dos seus próprios negócios, outro aproveitou do poderio que tinha e castigou ainda mais os seus servos, inclusive mataram os próprios servos. E quantas pessoas não são isso? Diante do convite do Senhor, além de recusar, acha que aquele que está vivendo para Cristo, está vivendo porque é sem o que fazer, porque tem tempo, né? Vou dar um exemplo. Agora, no meio da tarde, numa pausa de 1 hora que eu tenho, eu escolhi vir aqui gravar esse vídeo, mas eu fiz isso por escolha. Eu sinto esse desejo no meu coração e eu vim aqui fazer. Mas eu não estou fazendo isso porque eu não tenho outra coisa para fazer. Não é por falta de opção, não é por sobra de tempo. Pelo contrário, meu Deus, se fosse eu procurar tempo para fazer isso, eu não faria. Mas é uma escolha. O desejo de fazer isso é maior até do que os meus compromissos, outros compromissos, né? Que esse aqui também é um compromisso, mas eu escolho isso, é uma escolha voluntária. Eu quero me doar, eu quero doar o meu tempo para o Senhor, eu quero vir aqui anunciar a palavra de Deus, mesmo não tendo tempo, mesmo muitas vezes não tendo
inspiração dentro de mim mesmo no dia que eu não estiver bem, porque vai além de mim. Então aquelas pessoas, elas receberam esse convite, mas elas escolheram não participar. Elas escolheram viver a sua própria vida e procurar o que fazer, né? No sentido de justificativa de não poder ir. Um foi cuidar do seu campo, outro foi cuidar do seu próprio negócio, seguiram a vida fazendo os seus afazeres. E servir a Deus, ele prepara, ele para o tempo se for necessário. Estar na presença do Senhor não é desperdício de tempo. Pelo contrário, sabe? Às vezes a gente para e é descanso para nossa mente, é descanso para nossa alma, é estratégia para os meus próximos passos, é um santo conselho que eu ouço, é um despertar de algo ou que eu fiz e não deveria fazer mais, ou que eu não fiz e deveria ter feito. Então, todas as vezes em que eu parei meu tempo para me dedicar ao Senhor, eu saí de lá melhor, eu saí de lá um ser humano enriquecido de alguma maneira, com um conhecimento maior. Então, quer dizer, não é perca de tempo. Há um tempo atrás, uma pessoa me fez uma pergunta, falou assim, olha, se você descobrisse que tudo o que você crê hoje é mentira, qual seria a sua reação? Eu falei para ela, sinceramente, se eu descobrisse hoje que tudo que eu criei até hoje é mentira, ainda assim eu teria o que agradecer, porque a minha vida mudou para melhor. Eu não tenho um ponto negativo desde que eu entreguei a minha vida para Cristo. Pelo contrário, o que era ruim ficou ainda melhor, né? O que era bom ficou melhor e o que era ruim se transformou para melhor. E existem algumas coisas ruins que ainda estão em transformação, não estou 100%. Mas certo é que a minha condição hoje, física, espiritual, emocional, mental, ela é muito melhor do que a que eu era antes, né? Então, diante disso, é que eu vejo assim que eu só ganhei, eu não perdi absolutamente nada. E ele continua dizendo, né? Vamos ler a partir do 7. E o rei, tendo notícias disso, ele ficou muito embravecido e enviou seu exército para destruir aqueles homicidas, incendiou a cidade. Irmãos, quando chegar o dia desse casamento, dessa celebração, aqueles que fizeram pouco caso e não querem participar, a condenação está certa, né? É onde vai se cumprir esse versículo aqui. O Senhor vai entrar com destruição, o exército do Senhor vai destruir. Todos ele fala, né? Destruiu aqueles homicidas e incendiou aquela cidade. E aí o 8 diz, então, diz aos servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não são dignos. Irmãos, quantas pessoas são convidadas, sabe? Quantas pessoas o Senhor tem livrado, atrai com corda de amor, vem com uma palavra, usa diversas pessoas, mas a pessoa não quer, né? E aí vem o 9 que ele diz, ide às saídas dos caminhos e convidai para as bodas todos os que encontrares. Nesse versículo a gente vê que nós sabemos que nós somos filhos da adoção. O Senhor, ele veio para os judeus, ele foi rejeitado e depois essa abertura se abriu para nós e nós somos filhos adotivos. Em alguns estudos anteriores nós já falamos sobre isso, eu acredito que ficou claro. Se ficar alguma dúvida a gente conversa aqui para resolver, né? Sanar as dúvidas. Mas é aí onde a festa era preparada para um público. Esse público rejeitou, esse convite se expandiu para mais pessoas, né? Para todas as pessoas. E o 10 diz assim, e os servos saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados, ou seja, aqueles que eram o público alvo dessa festa, rejeitou esse convite, não quis participar, e quando o rei abre esse convite para todas as pessoas, outras pessoas se achegaram e quiseram, sim, valorizaram esse momento, estão fazendo parte dessa festa, e assim essa ceia foi cheia de pessoas ali, né? 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. Certo é, irmãos, que casamento não é o tipo de lugar que você vai de qualquer jeito, né? A gente tem, sim, vestimentas apropriadas. Eu sei que hoje em dia muita coisa se perdeu, mas, assim, existem regras de etiqueta de como se portar diante de um casamento. E aqui, quando fala que esse homem não estava trajado com vestes à altura da festa, né? Nós podemos entender em diversas áreas, né? Talvez, como o nosso entendimento ele é voltado para o lado espiritual, possa ser uma pessoa que não lavou as suas vestes diante do Senhor. Quando eu lavo minhas vestes diante do Senhor, eu me limpo do pecado, eu mudo a obra das minhas mãos, eu mudo a obra dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, as minhas atitudes são mudadas. Essa é uma pessoa que verdadeiramente foi lavada e limpa pelo Senhor.
Se eu me achego à presença do Senhor e permaneço sendo a mesma pessoa, então algo de muito errado tem em mim. Eu sempre digo que se alguém chega e fala assim, você é crente? Nossa, nunca imaginei. Para mim isso é uma ofensa. Se uma pessoa falar isso para mim, então quer dizer que nada em mim declarou que Cristo vive em mim, nada em mim deu a entender que o Espírito Santo de Deus habita em mim, nada em mim trouxe algo diferenciado, então eu tô comum, então eu tô igual a todo mundo, então eu não tô fazendo a diferença. Da mesma forma, não dá para uma pessoa entrar e ela destoar no meio dos convidados desse rei por estar trajada de forma diferente. Ela precisa ser lavada pelo sangue de Jesus, ela precisa ser transformada, ela precisa estar diferente, né? Portada como cidadão do céu. Você vai ver que quando nós entregamos nossa vida para Cristo, é todo mundo muito parecido. Não importa o país, não importa a igreja que você congrega, nós somos parecidos. O Espírito testifica, quando você vê um irmão, pode estar no meio de uma multidão, você reconhece ele, e isso é incrível. Antes de eu me decidir me batizar, eu lembro que uma vez eu fui no Brás e estava no meio de uma multidão, pegou fogo na estação do Brás e eu tive que migrar dali até... eu não vou lembrar agora, mas perto da 25 de março. Quem conhece São Paulo vai saber mais ou menos a distância que eu fui. E quando eu cheguei lá, era aquele mar de gente, eu não sabia o que fazer. E eu tava com 2 carrinhos de compra de tecido, era todo o dinheiro que a gente tinha, juntou, buscou tecido, eu tava com aqueles carrinhos de compra. E aquela multidão, e eu morrendo de medo de alguém tentar levar minhas coisas, ou até mesmo de eu cair, porque era uma multidão terrível, todo mundo apavorado pelo incêndio, enfim. Veio um homem, e ele veio no meio da multidão, assim, parecendo que ele estava abrindo aquela multidão. E ele chegou perto de mim e falou assim, moça, a paz do Senhor, tudo bem? Aí eu falei, uai, como é que ele sabe que ele pode me saudar com a paz do Senhor? Eu falei, amém, a paz do Senhor, tudo bem? Ele falou assim, de onde você é? E eu falei para ele, sou da Assembleia de Deus, né? Na época eu congregava na Assembleia de Deus. Ele falou assim, Deus mandou eu vir aqui te ajudar. Aí eu falei, meu Deus, no meio de uma multidão em São Paulo, a gente morre de medo. Eu falei, Senhor. Aí eu fiquei assim, com medo, mas aceitei a ajuda dele, afinal de contas eu nem tinha opção. E ele pegou o meu carrinho e foi na minha frente, e eu atrás dele pensando, meu Deus, esse homem grandão assim, eu falei, se ele desviar o caminho e sumir com a minha mercadoria, eu não vou ter o que fazer. E ele foi seguindo, e eu seguindo atrás dele. Quando acabou aquela multidão, a gente pegou numa ladeirinha assim, que dava pro Parque Água Branca, aí eu olhava pra trás, era aquela multidão de gente, e pra frente já era um caminho que dava pra andar, tava tipo um calçadão de praia, bastante gente, mas dava pra andar. Aí ele falou assim, moça, é só até aqui, eu já vou voltar pro meu trabalho, Deus abençoe. E eu fiquei olhando para aquele homem assim, eu agradeci ele, mas eu fiquei assim um pouco meio que extasiada daquilo, né? E nisso eu já tinha comunicado meu esposo, ele já estava no Parque da Água Branca me esperando. E eu segui ali carregando as minhas coisas, contente de já ter saído daquela multidão, de ter dado tudo certo e estar indo de encontro com meu esposo. E eu fiquei sentada no Parque da Água Branca até meu esposo chegar, assim, Deus, que cuidado, que privilégio que eu tive nessa tarde. O Senhor, no meio daquela multidão, me viu e enviou alguém para me ajudar. E esse homem foi disposto a ouvir a voz do Senhor e vir cuidar de mim. Então, quando a gente fala de uma veste diferenciada, a gente fala desse tipo de diferença. Não só da minha parte, dele ter conseguido me enxergar e me identificar como serva de Deus, mas a comunhão que houve entre nós, a obediência dele de ouvir a voz de Deus e ele me socorrer, porque eu estava apavorada, eu estava realmente com medo, né? Isso tem uns 10, 12 anos, então assim, era nova, né, não seja nova agora, mas era mais jovem, e tava ali, né, com medo daquela situação toda, afinal de contas, era muita gente morrendo de medo de tudo que poderia acontecer. Mas ele me passou ali até o outro lado, cheguei em casa em paz e muito agradecida a Deus, né. Então aquele homem, ele destoava porque ele não estava trajado conforme era as regras de vestimenta para um casamento. Irmãos, quando chegar nesse dia, o dia das bodas do Cordeiro, se eu e você não tiver com as nossas vestes limpas diante do Senhor, não tivermos sido lavados pelo sangue do Cordeiro, eu vou até procurar o versículo aqui que nos fala, né, que nós precisamos lavar as nossas vestimentas, né, no sangue do Senhor. Não vai adiantar, nós não vamos entrar, nós não vamos participar, né, não vamos ser cidadão, né, dali. Deixa eu achar aqui o versículo. Se eu não achar aqui, eu coloco no grupo para as irmãs acompanharem, tá? Vamos lá. Apocalipse 7, do 13 ao 14, que diz: esses são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue de Cristo. Essa é a limpeza que a gente precisa ter nas vestes. Ela é proporcionada através do Espírito Santo de Deus. Precisamos nos lavar, nos limpar e sermos, né, purificados, restaurados. Apocalipse 22, 14 também diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Bem-aventurado significa felizes, ou seja, felizes são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro.
Então vamos lá, continuando no nosso texto. Peraí que eu saí aqui, já volto, gente. O 12, né? Ó. E disse-lhe, amigo, por que entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Não haverá palavras o suficiente. Se chegar na hora, Jesus rompeu os céus em glória agora e nos buscar. Não tem palavras, não tem o que dizer. Sabe, a palavra do Senhor diz que até que todas as pessoas na terra ouçam da volta de Cristo, o Senhor não volta. Então, quer dizer, não vai ter inocente, não vai ter aquele dizer que não teve oportunidade, que não ouviu falar. De alguma maneira vai ter ouvido falar. E esse homem, ele se emudece. E então o Senhor disse aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e o lançai nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, o Senhor ordena que os servos dele arranquem aquele homem daquela festa, jogue ele nessas trevas exteriores. Para nós ela simboliza o inferno, que é onde haverá trevas, prantos e ranger de dentes, onde o fogo não cessará, né, no sentido ruim, né? É um fogo que não consome, mas que arde, que machuca e que de fato queima. Então, assim, aquele foi jogado lá para fora para o sofrimento eterno, né? Então é essa condenação daqueles que não vão participar dessa ceia. Então, o reino dos céus, ele se trata de algo muito sério. Muito sério. E ele fala, ó, muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. E o ser escolhido, existem vários fatores, né? Você que já participou de escolha de algo, existem pessoas que são escolhidas pela aptidão, tem pessoas, né, às vezes um campeonato, algo que você precisou escolher alguém, você tem critérios para escolher alguém. O Senhor, ele tem critérios também. Não que ele vai fazer diferença entre pessoas, porque ele não faz acepção de pessoas, mas certo é que para entrar no céu, você tem que se enquadrar no padrão do céu. A gente vive nessa terra como um peregrino. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nem tudo que acontece aqui é válido para mim. Existem coisas que eu sempre falo, isso é lei lá fora. Para nós, não. Porque para nós, estamos para viver o centro da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? A filosofia pode ser bonita. Se ela não é bíblica, ela não vale para mim. Ela não vale para minha vida. Eu até faço uma brincadeirinha que a gente tem, eu vou colocar no grupo aí mais tarde, a gente tem uma série de perguntas de frases, né, que as pessoas afirmam estar na Bíblia e que nem sequer estão na Bíblia e que nem sequer têm coerência com os textos que realmente são bíblicos, e alguns confundem a gente, alguns a gente já usou a vida inteira falando, né? Eu me lembro que alguns anos atrás eu até preguei dizendo, porque eu ouvi, achei interessante e era tão fofinho, né, que parece bíblico, e depois eu descobri que não era bíblico. Quando uma pessoa diz assim, olha, a Bíblia tem 366 não temas, né? 365 para cada dia do ano e um para o dia bissexto, era algo assim que dizia. E eu até preguei na igreja dizendo isso, mas você acha que eu tinha ido consultar na Bíblia? Não, naquela euforia de novo convertido. Depois eu fiquei numa decepção, numa frustração, quando eu fui procurar, filtrar essas palavras. Não existe isso, essa quantidade. É 100 e poucas, que tem 180 e poucas, não lembro agora a quantidade, mas a gente foi chamado para ser portador da verdade e não da mentira. E se a gente não tomar cuidado, a gente é capaz de mentir até usando o nome de Deus. Eu fui lá e preguei isso. E não estava na Bíblia. Então, irmãos, é melhor que você tenha uma linguagem simples, mas de fato baseada na palavra de Deus. Isso basta, isso é o suficiente. Deus não te pede nada extraordinário, nada extremo. Se santifique, se separe do mal, lave suas vestes no sangue do Cordeiro, perdoe, deixe seu coração limpo, se liberte das mágoas, dos traumas, né? Entregue tudo ao Senhor, Ele é justiça, Ele é sua fortaleza. Vai dar um passo, peça o direcionamento do Senhor, deixa que Ele te guie, identifique contra o que você está lutando. Você não precisa saber o porquê. Se você souber o pra quê, já é o suficiente no meio da luta. Às vezes a gente perde tanto tempo. Ai, Senhor, mas por quê? Mas por que comigo? Mas por que eu? Como se a gente soubesse só o pra quê já era o suficiente. Senhor, pra quê que eu estou passando por isso? Qual é o objetivo do Senhor? O que eu preciso aprender com isso? Onde o Senhor quer me levar? O que o Senhor quer transformar em mim através dessa aprovação, desse momento? Isso vai bastar. E detalhe, se eu aprender a lição que o Senhor quer me ensinar na situação X, eu não vou precisar voltar para lá de novo. E muitas vezes a gente sai de lá e volta de novo para a mesma aprovação. Bom, voltando aqui para o nosso assunto, ali aquelas pessoas foram lançadas, né,
para um lugar onde havia pranto e ranger de dentes, e o Senhor fala, muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Então, como eu estava dizendo, que nós venhamos ter os critérios de alguém que é digno de ser escolhido para morar nos céus, né? Chamado todos nós somos, mas nós queremos ser escolhidos por Deus, escolhido por Ele. E algo que eu sempre digo, que o escolhido ele tem uns traços interessantes. Às vezes quando eu vejo alguém que fala assim, eu não acredito, a Bíblia e tal, eu não procuro discutir, até porque a palavra de Deus não é para ser discutida, eu não procuro provar nada para ninguém, irmão, nem adianta, se alguém ver esse vídeo aqui e quiser vir discutir comigo, vai perder tempo, porque eu não venho aqui para discutir nada, eu não tento empurrar Jesus para ninguém, porque ele não é banana de fim de feira, ele é o que eu tenho de mais precioso, ele é o que transformou na minha vida, a minha vida, ele é o meu grande tesouro, então eu não vou tentar enfiar ele goela abaixo de ninguém. Mas, às vezes quando a pessoa fala assim, muito convicta, de que ela não crê, de que a Bíblia é balela, foram homens que escreveram, tal, eu fico tentando entender, né? O que leva a pessoa a conseguir não acreditar, porque para mim é quase que impossível. E eu sempre questiono muito e pergunto muitas coisas. E uma coisa que eu observo é que o escolhido, ele tem alguns traços que são, meu Deus, iguais para todos. Eu tenho certeza que você vai se identificar com alguns desses ou todos. Aquele que é escolhido por Deus, na maioria das vezes, ele não tem uma vida fácil. Normalmente é uma pessoa muito provada, já passou por muitas situações difíceis, não é o escolhido de tudo, né? Pelo contrário, né? É rejeitado, às vezes foi rejeitado na família, quando não é rejeitado na família, é rejeitado nos lugares, na escola, entre os amigos, na maioria das vezes é solitário, não é uma pessoa de muitas amizades. Quando acha que achou alguém, ou agora achei alguém, que vai ser uma bênção, que vai ser meu amigo, sempre vem uma decepção, fazendo a gente querer desacreditar disso. É uma pessoa que questiona muito essa questão do amor, tem dificuldade de se sentir amado, tem dificuldade de amar, porque o inimigo ele faz de tudo para frustrar os planos de Deus para com a minha vida e com a sua. Porque nós não somos conhecedores plenos do mundo espiritual, mas ele sabe o que Deus tem reservado para você. E por isso que ele luta tanto contra a sua vida desde que você nasceu. Aliás, desde que você estava no ventre da sua mãe, ele já luta. Porque se ele conseguir te parar, ele sabe que se você entrar dentro do propósito de Deus, você vai ser uma potência. Você vai ser uma bomba atômica para o inferno. Então ele quer te parar. Se ele conseguir te parar, desativei uma arma que era contra mim. Então ele investe pesado contra nós. Mas quem está ao nosso lado é o Senhor, e em Cristo nós somos mais do que vencedores. Essa foi a nossa leitura de hoje. Em breve volto com mais textos, né, falando sobre o reino, e me conta aí o que você está achando, se você está gostando, se está fazendo sentido para você. Você tem dúvidas, pergunta, fique à vontade, você pode tanto aqui fazer perguntas aqui no vídeo, ou quem já faz parte do grupo de estudo pode entrar lá e fazer perguntas, compartilhar também qual é a sua visão, qual é o seu entendimento, que eu tenho certeza que vamos aprender uns com os outros e todos com o Senhor. Deus abençoe, e eu não sei que horas que você está vendo, mas seja o dia, a tarde ou a noite, que seja uma bênção em nome do Senhor Jesus.